Oi, pessoal! Vamos à nossa história de hoje? Vocês querem saber qual é? A hora da história já vai começar! A história de hoje é A Coisa Mais Assustadora de Todas. É um livro de autoria de Debbie Gliori e é da Ciranda Cultural. Vamos começar nossa história? A coisa mais assustadora de todas. Era uma vez uma família de coelhos que vivia em uma toca profunda na floresta. Lá havia coelhos grandes, médios, pequenos e um coelho muito, muito pequeno chamado Pepe. Olha, gente, como viviam os coelhos. Uma família de coelhos, uma coelhinha muito fofinha tomando banho, um coelhinho tocando violino. Olha só que coisa fofa. E o nosso personagem principal, o protagonista da história, é um coelho pequeno chamado Pepe. Tudo em Pepe era pequeno, menos a lista das coisas das quais ele tinha medo. Ela era enorme. Olha, pessoal, o tamanho da lista das coisas que o Pepe tinha medo. Caramba! Pepe tinha medo de todas as coisas comuns, de algumas coisas incomuns e de outras coisas realmente estranhas. Olha, gente, de quanta coisa que o Pepe tinha medo. Pobre Pepe. Ele não podia evitar. Para ele, até as coisas mais inofensivas eram muito ameaçadoras. Para Pepe, o som da chuva caindo era exatamente o mesmo som de uma criatura assustadora tecendo sua teia. Ele sabia que era um monstro que fazia bolhas no fundo da lagoa. Olha, gente, tudo a imaginação dele fazia ele ter medo. Aqueles tocos de árvore, Pepe tinha 99,9% de certeza de que era um gigante de madeira. E aquelas nuvens cor-de-rosa fofinhas? Elas se pareciam muito, muito mesmo com... Ai, é melhor nem dizer. Tudo pro Pepe dava medo, gente. Olha o coelhinho morrendo de medo de tudo. Pobre Pepe. Ficar com medo o tempo todo era muito cansativo. Em um dia agitado, depois de encontrar mais 12 coisas novas para adicionar à sua lista, olha, gente, a lista do medo dele só crescia. Pepe cobriu seus olhos com as orelhas e tentou não pensar em nada. Ai, tadinho. Ao redor dele, sua família trabalhava no jardim. Olha a família do coelho Pepe, todo mundo trabalhando. Lentamente a manhã dava lugar ao entardecer. O sol estava quente, a grama estava macia e logo Pepe adormeceu. Quando ele acordou, era a hora do jantar. Ele sentiu um cheiro de comida vindo do jardim. Pepe levantou-se para ir para casa quando ouviu algo. Ai, o barulho estava muito perto dele. Fazia o som. E depois um pouco mais alto. Ai. Pepe não parou para pensar. Ele nem parou para adicionar o à sua lista. O coelhinho correu em direção à floresta escura. Olha ele aqui, coitadinho. Estava morrendo de medo. Enquanto todos os coelhos estavam lá, levando as suas vidas. Lá estava o Pepe, morrendo de medo. E correu em direção à floresta escura. E passou entre os espinheiros. Coitadinho do coelho, gente. Através dos montes de feno.
Olha o Pepe, coitadinho. Cruzou fossos e passou por debaixo de cercas. Tudo isso para fugir do perigo, hein, gente? Olha só. Pepe se afastou o máximo que podia. Olha ele correndo para se afastar daquele barulho. Finalmente, Pepe parou de correr. Nossa, ele já estava muito longe de casa. Em volta dele havia centenas de coisas para adicionar à sua lista de medo. Olha aqui. Cri, cri, cri. Vários animais, gente, que davam medo nele. A coruja. O que mais que a gente pode ver aqui? Insetos. Olha aqui. Grá, grá. E ele ia ficando cada vez com mais medo, coitadinho do Pepe. Então, a lua surgiu de trás de uma nuvem e Pepe arregalou os olhos. Na frente dele estava a coisa mais assustadora que ele já havia visto. E o barulho não parava. Ai, coitadinho do coelho. Olha, gente, que coisa assustadora. Pepe deu 2 passos para trás e a coisa assustadora não se moveu. Pepe começou a tremer de medo e se encolheu. A coisa assustadora parecia imóvel e a barriga do Pepe fez. Mas a coisa assustadora não se mexia. É a minha barriga que está fazendo barulho, pensou o Pepe. Isso significa que eu sou a coisa mais assustadora de todas. É disso que eu estou com medo, de mim. Olha, gente, ele percebeu que o que estava fazendo barulho era a barriga dele. Será que era fome? Pepe respirou fundo e disse: eu não tenho medo de você, coisa assustadora. Não tenho medo de ou tique-tique, ou cri-cri-cri, ou qualquer outra coisa da minha lista. Eu não tenho medo nem de mim. Olha só, gente, o Pepe chegou a uma conclusão aqui, ó. Eu não tenho medo de nada. Nada, nada, nada. Pepe acenou para a coisa assustadora e a coisa assustadora acenou de volta. Olha, gente, ele perdeu o medo. No caminho para casa, Pepe viu um monstro da lagoa pulando de um lírio d'água. Rugiu Pepe. Eu não tenho medo de você. Em meio às bolhas, o monstro escorregou de volta para a água. E o Pepe nem ficou com medo. O gigante de madeira batia seus dentes enquanto o bebê passava. Você não me assusta, gritou o Pepe. E o gigante teve que concordar. Quando ele estava perto de casa, uma criatura assustadora desceu do céu e tentou arrastá-lo para sua teia. E essa foi a última vez que aquela criatura foi vista. Olha, gente, olha a coragem do coelhinho. Ele teve coragem de acabar com aquela criatura. Na floresta, eles ainda contam histórias da coisa mais assustadora de todas. Olha a floresta, gente, contando a história. Os monstros da lagoa, os gigantes de madeira e as criaturas assustadoras cobrem os seus olhos e torcem para que a coisa mais assustadora de todas nunca mais volte. Quem será, gente, que é a coisa mais assustadora de todas? Ó, acho que eu tô vendo ela aqui.
E a coisa mais assustadora de todas, em frente à sua toca, ela fez o seu alto "Uar!" e depois entrou em casa para jantar. Olha, família! E agora o coelhinho estava muito corajoso. Ele entendeu de onde vinha o medo dele e foi jantar. E a floresta inteira, de quem ele tinha medo, ficou com medo dele, gente. Viram? Olha aqui os monstros malvados, todos fugindo de medo do coelhinho. Viram como é bom a gente enfrentar o nosso medo? E fim. Essa foi a nossa história de hoje, ó. A história da coisa mais assustadora de todas, da Debbie Gliori, da Ciranda Cultural. E aí, me conta, gente, do que vocês têm medo? Depois deixa recadinho pra mim, contando o que mais causa medo em vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima e qualquer dia desses tem mais história pra gente curtir essa quarentena juntos. Um beijo!